lápis e papel na mão. Anote aí as dicas para economizar e amanhã traz uma matéria especial sobre finanças. Nesta terça a gente fala sobre economia e muito mais. A união faz a força. Moradores se unem para limpar o meio ambiente. Fique em forma brincando. É o circo que chegou para animar a sua atividade física. E os cupcakes, essas pequenas delícias que você vai aprender a fazer aqui. 26 de abril de 2011. É amanhã. Bom dia! Comprar uma casa, fazer uma viagem ou trocar de carro. Esse é o sonho de muita gente. Mas, para transformar o projeto em realidade, é preciso fazer um orçamento, um planejamento financeiro. Nossa reportagem mostra como controlar os gastos do dia a dia e guardar um dinheirinho no final do mês. Exige apenas lápis e papel na mão. As vitrines estão por todos os lados. Se a intenção é gastar dinheiro, você não precisa procurar muito. E quando você quer economizar, é de lugares como esses que você foge, né? Mas você já parou para pensar que até aquele cafezinho que você toma todos os dias pode fazer diferença no final do mês? Se você quer fazer aquele dinheirinho sobrar ou realizar um sonho, a dica é anotar todos os gastos em uma planilha. Larissa e Júlio são casados há 5 anos e já tomam esse cuidado há 4 para realizar o sonho de comprar uma casa. Durante o dia, cada centavo gasto é anotado em uma caderneta. No final do mês, as anotações viram um gráfico que mostra exatamente para onde está indo o dinheiro. O que me deixou mais admirado foi com as fugas do dia a dia, com gastos com almoço fora, gastos com qualquer bobagem, lanches. Isso chegou um dia a eu computar que no mês só eu gastei R$500. E eles estão tão felizes com o resultado que tem até comemoração. Vai num restaurante, por exemplo, para comemorar a economia. Parece que tem um gosto diferente, né? É verdade. Você também pode ter motivos para comemorar no final do mês. Fazer a planilha de controle de gastos é muito fácil. Quem ensina é o economista Daniel Poit. É simplesmente anotar cada um dos gastos e o valorzinho e somar esses valores. E sugiro que separe o que é real necessidade, e nós chamamos de necessidade aquelas coisas que são vitais. Alimentação e abrigo, no sentido de casa ou aluguel, enfim, qualquer despesa que tenha nesse sentido. E um mínimo de gastos que você precisa ter com higiene e vestuário. Então, isso é o que é essencial para viver. Não tem muito a ver com o quanto se ganha, mas como se controla o quanto se ganha. E aqui no estúdio a gente conversa com o economista Adilson Volpi. Bem-vindo, Adilson, né? Oi, Cláudia. Como é que vai? Prazer. Tudo bem? Tudo bem. Oi, Simone. Oi. Tudo bom? Nada. Tá, obrigado. Vamos falar sobre economia, né? Isso é bom. Na teoria é tão fácil, e na prática, como fazer isso virar realidade? Tem que fazer, né? Tem que fazer, tem que ter atitude, a gente tem que fazer um esforço, né? Não é fácil, não, porque economizar é gastar bem, né? Como a gente sempre diz, né? E o nosso orçamento sempre é limitado na parte da receita, né? E se a gente não limitar as despesas, né? Fica complicado, daí não sobra nada, não temos economia, não podemos prosperar, né? E a maioria da população acho que gasta primeiro para depois poder pagar as contas, né? A gente sempre comenta do tal do orçamento consciente, que o Daniel até comenta, né? De que, vamos dizer assim, a gente tem que ter muito claro o que ganha, mas mais claro ainda, como a gente gasta, né? E o problema nosso, geral, né, é de a gente começar a ter a consciência de que se a gente não controla, a gente não administra. Quer dizer, então, a anotação que a gente sempre fala, né, isso traz para a gente a consciência de que, primeiro, que o recurso é limitado. Segundo, que a gente tem que fazer um esforço danado para ganhar, e a gente vê que tem um monte de gente ajudando a gente a gastar, né? A gente para na frente da televisão, né?
fora o programa de vocês, que vai ajudar as pessoas agora a não gastarem o que não precisa, né? Do modo geral, a gente é bombardeado de ideias, né? Para a gente gastar. E a gente sempre costuma dizer que a propaganda ela é uma boa aliada, mas se a gente não tiver consciência das nossas reais necessidades, né? A gente diz assim, a gente começa a incorporar as necessidades falsas, ou seja, aquelas que as pessoas embutem na gente, faz com que a gente passe a sentir, né? Mas por conta externa, não uma necessidade real nossa. A gente é levado a ter algumas necessidades que quando a gente para pensar, a gente sempre se pergunta, né? Por que é que eu comprei isso, né? O que eu tinha na cabeça quando eu tomei essa decisão, né? Você parou para fazer essa pergunta porque não tinha que comprar mesmo, É né? verdade, é verdade. Né? Então, eu acho que essa é a nossa preocupação maior deveria ser essa, para a gente ficar com as necessidades reais. As falsas a gente deixa para os outros, a gente cuidar da nossa vida dentro dos nossos limites. E a gente sempre diz, o nosso patrão verdadeiro, né, deveria ser sempre o nosso orçamento. Né? Quer dizer, o que eu posso, o que eu não posso gastar, vou consultar o orçamento. Se a gente não tem o nosso orçamento, né, a gente vai sempre fazer o que os outros querem. Né? E depois a conta quem paga sempre é a gente. Né? A gente faz o que os outros querem, mas a conta quem tem que pagar é a gente. Né? Na reportagem a gente viu o casal que conseguiu economizar R$500 no mês. E de prêmio eles Fantástico, acabaram né? jogando fora e tal. Quais seriam as dicas que a gente pode dar para quem está assistindo em casa poder economizar um pouquinho? Eu gosto sempre de começar essa conversa por uma razão maior. A gente tem que ter um motivo grande para a gente fazer esforço, né? Então a gente diz assim, bom, eu trabalho, realmente trabalhar, a gente procura um lugar que seja prazeroso, mas ele, vamos dizer, desgasta. A gente tem que se dedicar. Bom, então a gente diz, para que eu estou trabalhando? Né? Tem que ter uma causa grande. Eu sempre gosto de pensar assim. Tem uma trilogia, né? Trilogia que é forte na minha vida e eu procuro passar. A gente trabalha para ter mais saúde, para ter mais harmonia e para ter prosperidade. Né? Individualmente e coletivamente, se a gente for imaginar, uma nação com mais saúde, com mais harmonia, ela é uma nação mais próspera. E isso a gente traz para dentro de casa, isso é uma verdade absoluta, né? Agora a gente fala, como que eu vou ter mais saúde, mais harmonia, mais prosperidade? Começa com uma questão forte, né? É a harmonia financeira, né? O que é essa tal da harmonia financeira? É simples, é o que todo mundo sabe. Eu não posso gastar mais do que ganho. A família não pode assumir compromisso maior do que aquela que ela realmente tem capacidade de pagar. Não é pagar. Hoje eu consigo pagar. A gente sempre tem que olhar hoje, porque a gente tem o amanhã, depois de amanhã, tem o ano que vem. Então, esses compromissos que a gente assume, pagamento a prazo. Se a gente não tiver um controle, a gente vai assumindo tantos compromissos a prazo, que no mês que vem, a gente já não vai ter dinheiro para pagar as prestações, né? E quanto mais aquelas despesas que a gente sabe que vai ter, IPTU, IPVA, escola das crianças, lá em janeiro do ano que vem, se a gente compromete as nossas reservas, se é que a gente tem, agora, como é que a gente vai fazer frente? Então, a questão... Estabelecer prioridades, né? A questão é essa, né? Quer dizer, eu saber o que eu ganho, aonde que eu estou colocando, e aí eu acho que você falou, Cláudia, aonde a gente coloca o dinheiro, ele tem que ser consciente. E por isso que eu digo, daquelas nossas necessidades verdadeiras, não as falsas necessidades. Porque se a gente começa a colocar o dinheiro, eu diria assim, numa cumbuca, né, que a gente não escolheu ela, alguém colocou, tá, vai faltar em algum outro lugar, né? E se a gente não faz um planejamento, coisa simples, é só saber onde que está gastando. Porque eu sempre digo o seguinte, a gente tem pouca gente que nos ajuda a ganhar. E em casa, todos podem contribuir com o orçamento, todos. Ninguém pode dizer, eu não tenho contribuir, porque nós todos somos gastadores da casa. Ora, se eu gastar menos, se eu gastar melhor, se eu adiar um gasto, eu estou contribuindo para o equilíbrio, né? E a gente sabe, né? Quem tem família, quem tem filhos, sabe quanta confusão a gente cria, né? Por não parar para discutir a questão financeira, né? Eu sempre costumo dizer que se a gente se habituar a discutir a questão financeira,
a relação familiar fica maior. Muito melhor. Eu vou dizer assim, a gente não tem surpresa. Poxa vida, não tem por quê? Porque a gente é transparente, a gente tem que ser transparente em tudo, e no aspecto financeiro. Também. O duro é o seguinte, se a gente não for transparente, tem alguém que vai nos mostrar isso claramente. O saldo da nossa conta corrente vai estar estourada, vamos ter que pagar o juro. É um aviso que vai chegar que a nossa conta está atrasada. É o cartão, a fatura do cartão de crédito, que a gente não tem dinheiro para pagar ela inteira, toda, e daí a gente se submete a pagar um juro de 10% ao mês. É uma loucura. A transparência é a alma do negócio, É a né? alma do negócio, com certeza. Bom, Adilson, vamos finalizar então deixando um contato para você ajudar quem está aí no vermelho a sair dessa. Tudo bem. Eu gostaria sim que fosse uma coisa coletiva essa preocupação, né, do equilíbrio financeiro. Eu estou à disposição, eu sou professor lá da Universidade, da Federal, do Departamento de Economia. Então tem o telefone 33604459, que é o telefone fixo, e tem o meu e-mail, que talvez seja a forma mais fácil da gente se comunicar, é aavolpe@ufpr.br. A gente está à disposição, a gente está cheio de coisa para fazer, mas o e-mail a gente olha todo dia e a gente vai responder, e o que a gente puder ajudar será um grande prazer. Obrigada, Adilson Volpe, economista que conversou com a gente aqui no É Manhã. Obrigada, Adilson. E no próximo bloco a gente te mostra uma ação voluntária de moradores de Curitiba. Eles organizaram um mutirão para cuidar de um rio que passa pela região em que moram. Agora é intervalo, mas fique por aí que é rapidinho.